Fala, Arthur. Veja bem, para você calcular o valor de entalpia padrão das reações, você pode usar dois métodos. Eu coloquei o azul e o vermelho aqui. Esse primeiro você considera o somatório das energias de ligações de todas as ligações envolvidas em todos os reagentes e você subtrai o valor do somatório das energias de ligações de todas as ligações envolvidas nos produtos. Ao invés disso, se você sabe exatamente as ligações que foram quebradas e que foram formadas, você pode considerar só o somatório delas, então. Então vamos aplicar os dois métodos nessa reação que você me mostrou, que é a reação com um alceno e um Br2. Então você tem aqui um alceno terminal reagindo com um aleto diatômico, Br2, formando aqui o seu respectivo bromoalcano. Isso então é uma reação de halogenação de alceno terminal. E aqui tem todos os valores de todas as energias de ligações de todas as ligações aqui envolvidas nessa reação. Aplicando o método azul, a gente vai considerar todas as ligações, então a gente tem aqui uma ligação carbono-carbono simples, você tem uma carbono-carbono dupla, e você tem 6 ligações carbono-hidrogênio, e uma ligação BR-BR do outro reagente BR2, certo? Então, você tem que tomar cuidado aqui, porque existem 6 ligações CH, então você multiplica por 6 esse valor aqui tabelado. Então você tem um total, se você soma direitinho, 869 o quê? Quilocalorias por mol. Se você vai para os produtos, você tem aqui duas ligações carbono-hidrogênio, duas ligações carbono-bromo e as 6 ligações carbono-hidrogênio. Se você multiplica tudo e soma certinho, você tem 896. Então, assim, se você substitui aqui, você pega este valor e subtrai do outro, você tem menos 27 quilocalorias por mol. O que é importante você observar? Que apesar de você considerar todas as ligações, você viu que nenhuma ligação CH foi quebrada. Então tanto faz se você coloca todas as ligações, porque as que não foram quebradas, elas não vão interferir no seu somatório. Ou melhor, no valor de ΔH padrão. Se você coloca aqui 594 nesse primeiro valor, que é o somatório, e depois você subtrai 594, tanto faz este valor. Você primeiro soma e depois subtrai. Por que é importante e interessante esse método aqui? Porque se você não conhece bem a sua reação, se você não sabe quais ligações exatamente foram quebradas e quais foram formadas, você pode considerar todas, ok? Aplicando outro método, a gente tem então que considerar o somatório das ligações que foram quebradas e as que foram formadas. Para os reagentes, a gente vê aqui que as ligações que foram quebradas foram uma ligação dupla carbono-carbono, porque ela não existe mais, e uma ligação bromo-bromo nesse reagente diatômico aqui. O somatório então vai ser 192 quilocalorias por mol. Para o produto, você tem duas ligações carbono-bromo sendo formadas e uma ligação carbono-carbono aqui, que antes era dupla. Você multiplica e soma certinho dá 219. Então aqui quando você substitui nessa fórmula da variação de entalpia, você tem 192 menos 219 quilocalorias por mol, então você tem menos 27 quilocalorias por mol. De novo, tanto faz qual método você vai utilizar. Este azul aqui, que considera tudo, é mais interessante quando você não conhece de fato a reação, não sabe o que quebrou, não sabe o que formou. E este outro vermelho aqui é o que eu recomendo, por quê? Porque para você aplicar ele, você tem que entender um pouquinho mais a reação, você tem que entender o que está acontecendo. Se você entende o que está acontecendo, você sabe o que está quebrando e sabe o que está formando. Então pratica melhor essa daqui, porque daí é uma outra maneira de você entender um pouquinho melhor as reações orgânicas que a gente tem estudado. Beleza? Então assim, para você calcular o ΔG, você tem que ter o ΔH que a gente calculou e o ΔS. Aí você coloca lá ΔH menos T ΔS. O ΔS, se você olhar no exercício, tem 2 para atribuir a uma dessas duas reações. Eu entendi que a reação 2 você colocou o ΔS sendo próximo de zero, porque você tem aqui 2 mols reagentes produzindo 2 mols do produto. De certa forma, o número de matéria ali não muda. Então, a desorganização ela permanece equivalente, né? Tanto o primeiro estado quanto o segundo eles são desorganizados de forma igual. Obviamente, se eu pergunto para um físico que estuda sobre termodinâmica, ele não vai definir o ΔS como sendo desorganização. Ele vai falar sobre a probabilidade de você ter diferentes microestados desses reagentes, dessa matéria que está distribuída no espaço. Mas assim, é outra situação. Eu entendi que na primeira você tem 2 mols aqui, que produz um mol só, então de certa forma o número de moléculas aí acaba diminuindo, então diminui o número de probabilidade, diminui a probabilidade de você encontrar esse sistema desorganizado, de microestados desorganizados, ou melhor, diminui de certa forma a desorganização, então você tem um ΔS menor que zero. Então se você atribui este valor lá, obviamente você tem que observar o quê? Que o ΔS foi dado em calorias Kelvin por mol.
que a gente calculou de ΔH está em quilocalorias por mol. Então você tem aqui o ΔS de menos 35 calorias por Kelvin mol, você tem que transformar esse caloria por quilocaloria. Então se divide por 1000, você tem 0,035 quilocalorias. É interessante todos estarem na mesma unidade de medida, porque senão na hora que você for somar aqui, a divergência dessas unidades de medida, você pode chegar a um valor que não é real. Então vamos lá, ou melhor, que não é o certo. Substitui o ΔH, substitui a temperatura, que no exercício pediu a 25 graus Celsius, que é 25 mais 273,15. Então você tem 298,15 Kelvin vezes 0,035 quilocaloria por Kelvin mol. Corta Kelvin que o Kelvin, sobra o que desse lado? Quilocalorias por mol. Então você tem menos 27 quilocalorias por mol mais 10. O que é esse mais? É um menos vezes menos e a multiplicação desses dois outros números. Então você tem menos 27 mais 10. Então ΔG aqui vai ser menos 17 quilocalorias por mol. Vê se fica mais fácil de entender esse exercício com essa minha explicação. E aí faz os outros. Eu fiz aqui pela primeira reação, faz o ΔH da segunda reação e calcula o ΔG para a primeira e da segunda a 25 graus Celsius e depois a 600, beleza? E aí você explica lá por que são favoráveis ou não termodinamicamente. Qualquer coisa você me manda mensagem de novo, valeu?